Quando Mariana Costa, 32 anos, herdeira de um império farmacêutico de 800 milhões de euros, entrou na pequena cafeteria de um bairro do Porto na noite de Natal para um encontro às cegas organizado por sua melhor amiga, não esperava ter que esperar. Ela nunca esperava por ninguém. No entanto, já tinham passado 45 minutos desde o horário combinado, e o homem que deveria conhecer ainda não tinha aparecido. Estava prestes a se levantar e ir embora, furiosa pelo tempo perdido, quando a porta se abriu e ele entrou. Tiago Ferreira, 33 anos, mecânico numa oficina dos arredores, a roupa ainda manchada de graxa, as mãos sujas segurando um pequeno pacote de presente embrulhado em papel dourado. Tinha parado para trocar um pneu de uma família que ficou presa na A1. Uma mãe com 3 crianças que choravam de frio. Perdeu o autocarro, correu durante 20 minutos e chegou convencido de que já tinha perdido tudo. Mas ela continuava lá, e quando os olhares se encontraram, algo mudou. Porque às vezes o destino tem um peculiar senso de humor. E aquela noite de Natal, naquela cafeteria modesta decorada com luzes piscantes, 2 mundos completamente diferentes estavam prestes a colidir. Se você está preparado para esta história, escreve nos comentários de onde está assistindo este vídeo. Mariana Costa não acreditava no amor. Já não, pelo menos. Aos seus 32 anos, tinha vivido decepções suficientes para encher um romance e cada uma delas carregava a marca indelével do dinheiro. Homens que se aproximavam pelo seu sobrenome, pelas suas propriedades, pelas portas que podia abrir, nunca por ela, nunca pela mulher por trás do império. Tinha nascido rica, filha única de Antônio Costa, fundador dos Laboratórios Costa, um colosso farmacêutico que produzia medicamentos vendidos em 40 países. Estudou nas melhores escolas, falava 4 idiomas, tinha uma licenciatura em Economia pela Universidade do Porto e um mestrado na Católica. No papel, era a mulher perfeita. Na realidade, estava terrivelmente, irremediavelmente sozinha. Seu pai tinha morrido 2 anos antes, deixando-lhe um império para gerir e um vazio impossível de preencher. Sua mãe vivia no Algarve desde o divórcio, ocupada demais com seu novo marido, 30 anos mais novo, para se lembrar de que tinha uma filha. Os amigos, os de verdade, contavam-se nos dedos de uma mão, e a maioria tinha desaparecido quando ela deixou de organizar festas caras. A única pessoa em quem confiava era Sofia, sua melhor amiga desde o liceu. Sofia, que nunca lhe tinha pedido nada, que a tratava como uma pessoa normal, que zombava das suas roupas de marca e suas angústias existenciais. Tinha sido Sofia quem insistiu neste encontro às cegas. Disse que conhecia um homem perfeito para ela. Não um empresário, não um advogado, não um daqueles tipos de terno que frequentavam seus mesmos ambientes. Um mecânico, disse rindo, o irmão de uma colega de trabalho, um homem bom, honesto, que nem sequer sabia quem ela era. Mariana tinha recusado a proposta, depois recusou novamente. Mas Sofia era mais teimosa que uma mula, e no final ela cedeu mais por cansaço do que por convicção. E assim se encontrava sentada naquela cafeteria de bairro, um lugar que nunca frequentaria normalmente, com seu casaco de lã, que custava mais que todo o mobiliário do local junto. Escolheu uma mesa no canto, perto da janela que dava para a rua de Santa Catarina. A cafeteria era pequena, mas acolhedora, decorada com luzes natalinas que piscavam de forma irregular, uma árvore sintética, grande demais para o espaço disponível e um aroma de café com leite e bolo rei, que estranhamente a fazia sentir-se confortável. O encontro era às 7 da tarde. Às 7h15, Mariana olhou o celular pela primeira vez. Às 7h30, pediu um segundo café para não parecer patética. Às 7h45, estava pronta para se levantar e ir embora. Furiosa com Sofia, furiosa consigo mesma por ter acreditado que as coisas podiam ser diferentes. Foi nesse momento que a porta se abriu.
Tiago Ferreira tinha 33 anos e as mãos de quem trabalha duro todo dia. Mãos calejadas, frequentemente manchadas de graxa e óleo de motor. Mãos que sabiam desmontar e montar um motor de olhos fechados, mas que tremiam quando tinha que fazer uma ligação importante. Trabalhava como mecânico na oficina do seu tio desde os 18 anos. Não era a vida que tinha sonhado. Uma vez quis ser engenheiro, mas a vida teve outros planos. Seu pai morreu quando ele tinha 16 anos e Tiago teve que deixar os estudos para ajudar sua mãe e suas duas irmãs mais novas. A universidade ficou como um sonho na gaveta, junto com tantas outras coisas que nunca pôde se permitir. Não se queixava. Tinha um trabalho honrado, um pequeno apartamento alugado em Matosinhos, um velho Renault que funcionava só porque ele mesmo o consertava. Não era rico, nunca seria, mas tinha sua dignidade e o respeito de quem o conhecia. O encontro às cegas tinha sido ideia da sua irmã Beatriz. Ela trabalhava com Sofia e quando ouviu que havia uma amiga solteira procurando alguém diferente do habitual, pensou imediatamente nele. Tiago recusou categoricamente a ideia. Não era do tipo que ia a encontros, e menos encontros às cegas com mulheres que frequentavam ambientes que ele nem sequer conhecia. Mas Beatriz era pior que um cão com um osso. Atormentou-o durante semanas. Fez-o prometer sobre o túmulo do pai. Ameaçou nunca mais falar com ele. E no final, Tiago cedeu mais para ter paz do que por verdadeira convicção. O dia do encontro começou mal. Um cliente difícil na oficina, um motor que não queria colaborar, e quando finalmente terminou seu turno, já ia atrasado. Correu para casa para se trocar. Vestiu sua melhor roupa, a que guardava para ocasiões especiais, e estava prestes a sair quando recebeu a ligação. Uma mulher na A1, parada com um pneu furado, e 3 crianças pequenas chorando de frio. Não tinha ninguém para ligar. Seu marido estava no estrangeiro a trabalho e o reboque demoraria horas para chegar. Tiago nem sequer hesitou. Pegou sua caixa de ferramentas e foi. O pneu furado foi trabalho de 20 minutos, mas depois uma das crianças estava com fome e a mãe estava tão estressada que Tiago ficou para ajudá-la a acalmar-se, para ter certeza de que todos estavam bem. Quando finalmente pôde ir embora, tinha perdido o autocarro e o próximo só passaria dali a 1 hora. Começou a correr, o presente para a desconhecida que deveria conhecer apertado na mão, o coração batendo forte, não só pelo esforço físico. Sabia que tinha terminado. Nenhuma mulher esperaria 45 minutos por um encontro às cegas com um desconhecido e menos ainda na noite de Natal. Mas tinha que tentar. Pelo menos tinha que se desculpar pessoalmente. Quando chegou à cafeteria, era um desastre. A roupa boa estava manchada de graxa, que não tinha visto nas mãos. Respirava com dificuldade, o cabelo despenteado. Empurrou a porta com o coração apertado, certo de encontrar uma mesa vazia. E, no entanto, ela continuava lá. Mariana o viu entrar e, por um momento, pensou que ele tinha se enganado de lugar. Aquele homem com a roupa manchada e a respiração ofegante não podia ser seu encontro. No entanto, seus olhos a procuraram imediatamente e, quando a encontraram, algo no seu olhar lhe disse que era ele. Aproximou-se da mesa com passo inseguro, o pacote de presente apertado entre suas mãos sujas, como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Tinha o rosto avermelhado pela corrida, o cabelo escuro despenteado e uma expressão que misturava vergonha, esperança e resignação. Tiago começou a se desculpar antes mesmo de sentar. As palavras saíam aos borbotões, confusas, sinceras. Contou sobre a mulher na A1, as crianças que choravam, o pneu furado, o autocarro perdido. Não tentava se justificar. Sabia que nenhuma desculpa podia compensar 45 minutos de atraso. Só queria que ela soubesse que não tinha sido por falta de respeito. Não era porque ela não importava. Mariana o escutou em silêncio. Na sua vida tinha ouvido todo tipo de desculpas, todo tipo de mentiras elaboradas.
Mas o que via nos olhos daquele homem não era fingido, era genuína vergonha, genuína preocupação por tê-la decepcionado, genuína bondade. Disse-lhe que se sentasse, não com tom imperioso, não com condescendência. Simplesmente disse que se sentasse, que o café estava esfriando, que era Natal e ninguém devia ficar de pé. Tiago sentou-se, ainda incrédulo de que ela tivesse esperado. Estendeu-lhe o pacote de presente com um sorriso tímido. Não era muito, disse. Nem sequer sabia do que ela gostava. Mas sua irmã tinha dito que as mulheres gostam de chocolates e ele comprou os melhores que podia pagar. Mariana abriu o pacote com cuidado. Dentro havia uma caixa de chocolates artesanais daqueles que se encontram nas feiras de bairro, não nas boutiques de luxo. Provavelmente não custavam mais de 10 euros, mas havia um cartão escrito à mão com uma caligrafia insegura que dizia simplesmente Feliz Natal e obrigado por estar aqui. Foi nesse momento que Mariana sentiu que algo mudava dentro dela. Não sabia o quê, não sabia por quê, mas aqueles chocolates modestos e aquele cartão escrito à mão a comoveram mais que todos os presentes caros que tinha recebido na vida. Começaram a conversar devagar, com cautela, como dois desconhecidos que se estudam. Tiago contou sua vida, a oficina, suas irmãs, os sonhos que teve que deixar de lado. Não se queixava, não buscava compaixão, simplesmente contava com essa simplicidade desarmante de quem não tem nada a esconder. Mariana escutava, e quanto mais escutava, mais se dava conta de quão diferente tinha sido sua vida. Não melhor, só diferente. Ele tinha conhecido o esforço, o sacrifício, a necessidade de escolher entre seus sonhos e suas responsabilidades. Ela tinha tido tudo servido em bandeja de prata e talvez precisamente por isso nunca tinha sabido apreciar nada. Quando chegou sua vez de falar, hesitou. Não sabia quanto contar, não sabia como ele reagiria. Decidiu ser honesta, pelo menos em parte. Disse que trabalhava na empresa familiar, que se ocupava de gestão, que tinha ficado sozinha após a morte do pai. Não falou dos milhões, das propriedades, do sobrenome que abria todas as portas. Queria que ele a visse pelo que era, não pelo que possuía. As horas passaram sem que nenhum dos dois percebesse. A cafeteria foi esvaziando lentamente. O dono começou a apagar algumas luzes, mas eles continuavam lá, perdidos numa conversa que não queria terminar. O mundo exterior deixou de existir. Só estavam eles dois, e as palavras que fluíam com uma naturalidade surpreendente. Tiago contou dos natais quando era criança, de como seu pai se fantasiava de Pai Natal, embora a fantasia lhe ficasse grande e a barba postiça se descolasse continuamente. De como sua mãe cozinhava durante dias inteiros para preparar a ceia perfeita de Natal, de como a casa se enchia do cheiro de bacalhau assado e rabanadas caseiras, de como toda a família se reunia naquela pequena casa em Matozinhos que explodia de gente e risadas, tios e primos e avós todos juntos ao redor de uma mesa pequena, demais, mas cheia de amor. Eram pobres, disse. Os presentes debaixo da árvore eram modestos e frequentemente feitos à mão, mas nunca se sentiram assim. Tinham tudo o que importava. Mariana escutava com um nó na garganta que crescia a cada palavra. Seus natais tinham sido tão diferentes que pareciam pertencer a outro planeta. Ceias em restaurantes com estrelas Michelin, com garçons de luvas brancas, presentes caros embrulhados em papel de luxo que nunca tinha desejado. Pais ocupados demais, discutindo entre si para perceber que sua menina teria preferido um abraço a qualquer brinquedo. Tinha tido tudo o que o dinheiro podia comprar, exceto o que realmente importava. Uma família que se amava. Contou das viagens exóticas em jato particular, das férias em resorts exclusivos onde todos a chamavam de Senhorita Costa com falsa reverência, das festas às quais comparecia só por obrigação social. Você está gostando desta história?
Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Rodeada de gente que só falava de dinheiro e negócio. E enquanto falava, se deu conta de quão vazio soava tudo aquilo, de quão pouco significava comparado com as lembranças simples, mas cheias de amor que Tiago tinha descrito. Quase lhe dava vergonha comparar suas reclamações de menina rica com as dificuldades reais que ele tinha enfrentado. Ele não pareceu julgá-la. Não havia inveja nos seus olhos. Não havia aquele brilho de interesse que Mariana tinha aprendido a reconhecer nos homens quando falavam de riqueza. Escutou-a com a mesma atenção com que ela o tinha escutado, sem fazer comentários, sem comparações, sem aquela compaixão condescendente que teria sido ainda pior. Quando ela terminou, disse simplesmente que devia ter sido difícil sentir-se sozinha no meio de tanta gente, que a solidão não depende de quantas pessoas você tem ao redor, mas de quantas delas te veem de verdade. Ninguém nunca lhe tinha dito algo assim. Em 32 anos de vida, rodeada de psicólogos caros e falsos amigos e consultores de todo tipo, ninguém tinha entendido o que aquele homem com a roupa manchada de graxa tinha compreendido em poucas horas, que a pior solidão não é a de quem não tem ninguém, mas a de quem está rodeado de pessoas que olham através de você como se fosse transparente. O dono da cafeteria, um homem mais velho com um avental gasto e um sorriso gentil, aproximou-se discretamente para dizer que lamentavelmente tinha que fechar. Tiago e Mariana se olharam surpresos, percebendo que eram quase 11 da noite. Tinham conversado durante quase 4 horas e parecia que tinham passado 5 minutos. O tempo tinha deixado de seguir suas regras normais aquela noite. Saíram juntos para o frio da noite portuense. A neve começara a cair leve e silenciosa, transformando as ruas num cenário de postal de outros tempos. As luzes natalinas brilhavam por toda parte, refletindo-se nos flocos brancos, e o ar cheirava a festa e a promessas. O porto nunca tinha parecido tão bonito a Mariana, tão cheio de possibilidades. Tiago se ofereceu para acompanhá-la até em casa. Depois parou no meio da frase ao perceber que não tinha carro e os autocarros provavelmente já não passavam aquela hora de Natal. Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Mariana riu, a primeira risada verdadeira da noite, espontânea e libertadora, e disse que podia chamar um táxi. Ele a sentiu ainda mais envergonhado e ela entendeu pela forma como evitava seu olhar que provavelmente não podia se permitir nem sequer compartilhar a viagem. Foi ela quem propôs caminhar um pouco. Estava frio. O termômetro devia estar abaixo de 0, mas estranhamente não se importava. Não queria que aquela noite terminasse. Ainda não. Não assim. E assim caminharam lado a lado pelas ruas iluminadas de festa do centro do porto, suas respirações formando nuvenzinhas brancas no ar gelado, falando de tudo e de nada, descobrindo pequenas coisas um do outro. Tiago disse que seu filme favorito era Cidade de Deus, que amava a música de Sérgio Godinho e conhecia de memória todas as canções de José Afonso, que sonhava ver as praias do Alentejo pelo menos uma vez na vida, porque nunca tinha saído do norte de Portugal. Mariana disse que adorava os livros de José Saramago e os tinha lido todos, pelo menos 3 vezes. Que tocava piano desde os 6 anos, e essa era a única coisa que seu pai lhe tinha ensinado pessoalmente, que tinha uma paixão secreta por filmes de Pedro Almodóvar, o que ninguém esperaria de uma mulher que todos acreditavam sofisticada e comedida. A manhã de Natal chegou com uma mensagem de Tiago. Desejava Feliz Natal. Dizia que a noite anterior tinha sido a mais bonita que passou em anos e perguntava timidamente se podiam se ver novamente. Mariana respondeu imediatamente, o coração batendo forte como o de uma adolescente. Sim, queria vê-lo de novo. Sim, para ela também tinha sido uma noite especial. Sim, sim, 1000 vezes sim.
As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros roubados, cafés rápidos durante a pausa do almoço dele, passeios noturnos quando ela conseguia se libertar das reuniões, jantares em tascas modestas que Mariana achava mais acolhedoras que qualquer restaurante estrelado. Viam-se quando podiam, escreviam-se quando não podiam e cada momento juntos parecia confirmar o que ambos tinham intuído naquela primeira noite. Mas Mariana carregava um peso. Ainda não lhe tinha dito quem era realmente. Cada vez que ele falava da sua vida modesta, cada vez que se desculpava por não poder levá-la a lugares mais elegantes, ela sentia crescer a culpa. Estava enganando-o, ainda que fosse por omissão, e sabia que cedo ou tarde a verdade viria à tona. Aconteceu da pior maneira possível. Uma tarde cinzenta de janeiro, Tiago tinha ido buscá-la na saída do que ela lhe tinha dito ser seu escritório, um prédio anônimo no centro do porto, onde efetivamente ficava uma das sedes administrativas dos laboratórios Costa. Queria dar-lhe uma surpresa, levá-la para ver um pôr-do-sol especial de um lugar que só ele conhecia. Mas naquele dia, sem que ninguém soubesse, também estava a imprensa. Um jornalista a reconheceu quando saía do edifício. Chamou-a pelo sobrenome, o sobrenome verdadeiro que ela nunca lhe tinha dito. Pediu um comentário sobre a nova aquisição milionária. Tirou fotos enquanto outros fotógrafos apareciam do nada, como abutres. Tiago assistiu a tudo sem entender o que estava acontecendo, vendo a mulher que acreditava conhecer se transformar de repente em outra pessoa diante dos seus olhos. Viu seguranças que se aproximavam com profissionalismo militar, o carro com motorista que apareceu como por arte de magia, a deferência com que todos a tratavam chamando-a de doutora Costa. Mariana o viu entre a multidão e sentiu que o sangue gelava nas veias. Viu seu olhar mudar em tempo real. Viu a confusão transformar-se em compreensão amarga. A compreensão em algo que parecia traição e profunda decepção. Tentou chamá-lo, tentou alcançá-lo, mas os jornalistas bloqueavam o caminho e os seguranças a empurravam para o carro. Quando finalmente conseguiu se libertar, ele já não estava, simplesmente tinha se virado e ido embora, desaparecendo entre a multidão antes que ela pudesse detê-lo, antes que pudesse explicar qualquer coisa. Os dias seguintes foram um inferno que Mariana não desejaria ao seu pior inimigo. Tentou ligar dezenas de vezes, centenas talvez, mas ele nunca a atendia. Mandou mensagens que ficavam sem resposta, e-mails que voltavam, cartas que nem sequer sabia se tinham sido abertas. Foi à oficina onde ele trabalhava 3 vezes, 4, 5, mas ele se fez negar cada vez. Os colegas a olhavam com uma mistura de curiosidade e desaprovação, claramente do lado de Tiago. Procurou-o por toda parte, desesperada. Mas Tiago Ferreira parecia ter desaparecido da face da terra, engolido pelo nada. Foi Sofia quem fez de intermediária, a única ponte que restava entre os dois mundos. Falou com Beatriz, a irmã de Tiago, que falou com ele, e transmitiu suas palavras, palavras que cortavam como lâminas. Sentia-se enganado, disse com voz plana. Sentia-se como todos aqueles palhaços que ela provavelmente frequentava nos seus eventos exclusivos, os que não sabiam nada da vida real, os que brincavam de ser pobres por diversão. Sentia-se estúpido, incrivelmente estúpido, por ter pensado que uma mulher como ela podia se interessar sinceramente por um mecânico qualquer dos arredores. Mariana chorou pela primeira vez em anos, chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pelo amor que estava perdendo antes mesmo de tê-lo tido completamente. Chorou pelas suas mentiras e suas omissões. Chorou por aquela maldição chamada riqueza que lhe tirava tudo o que verdadeiramente importava na vida. Mas não se rendeu. Desta vez, não. Uma semana depois, Mariana se apresentou na oficina de Tiago.
Não com o carro com motorista, não com os seguranças. Chegou de metro, vestida simplesmente, sem maquiagem e sem pretensões. Encontrou-o debaixo de um carro, as pernas aparecendo sob o chassi. Esperou que saísse, o coração batendo tão forte que temia que ele pudesse ouvi-lo. Quando ele a viu, seu rosto se fechou imediatamente. Disse que não tinham nada para conversar, que o jogo tinha terminado, que ela podia voltar para seu mundo dourado. Mas Mariana não foi embora. Sentou-se numa caixa de ferramentas, as mãos no colo, e começou a falar. Não para se justificar, não para pedir perdão, para explicar. Contou a verdade toda desta vez. Contou do dinheiro que nunca a tinha feito feliz, dos relacionamentos que sempre tinham terminado pela razão errada, da solidão que a perseguia, apesar de poder comprar qualquer coisa do mundo. Contou como tinha se sentido viva pela primeira vez naquela noite de Natal, como ele a tinha visto pelo que era, em vez de pelo que possuía, como tinha tido medo de perder tudo isso dizendo-lhe a verdade. Tiago escutava em silêncio, os braços cruzados, o rosto indecifrável. Quando ela terminou, não disse nada durante um longo momento. Depois perguntou por que deveria acreditar nela, por que deveria confiar em alguém que lhe tinha mentido desde o início. Mariana não tinha resposta, não tinha garantias para oferecer, não tinha provas da sua sinceridade, só tinha seu coração exposto e vulnerável e a esperança de que fosse suficiente. Disse que não se importava com o orgulho, que não se importava de parecer desesperada. Disse que ele era a primeira pessoa em anos que lhe tinha feito sentir algo verdadeiro e que não estava disposta a renunciar a isso sem lutar. Disse que entendia se ele não quisesse vê-la mais, mas que pelo menos devia saber que para ela ele contava mais que todos os milhões do mundo. Foi o silêncio mais longo da sua vida. Tiago a olhava com aqueles olhos escuros que ela não conseguia decifrar. O rosto ainda fechado, as mãos apertadas aos lados. Depois aconteceu algo pequeno, quase imperceptível. O canto da sua boca se elevou ligeiramente. O muro nos seus olhos começou a ceder e quando falou, sua voz era mais suave. Disse que ela tinha sido tola por não contar antes. Disse que ele não era do tipo que se deixa impressionar pelo dinheiro, nem para bem, nem para mal. Disse que o que lhe importava era a honestidade e que ela tinha falhado miseravelmente nesse aspecto. Mas depois acrescentou algo. Acrescentou que ele também tinha sido tolo. Tolo por fugir em vez de enfrentar as coisas. Tolo por julgá-la por algo que ela não podia controlar. Tolo por jogar fora algo bonito por orgulho ferido. Perguntou se ela queria começar de novo, não como a multimilionária e o mecânico, mas como Mariana e Tiago, duas pessoas imperfeitas que talvez podiam ser imperfeitas juntas. Um ano depois, na mesma igreja onde tinham ouvido os cânticos naquela primeira noite, Mariana Costa e Tiago Ferreira se casaram. Ela tinha renunciado ao cargo de diretora executiva para se dedicar a projetos de caridade. Ele tinha aberto sua própria oficina especializada em restauração de carros clássicos. Não viviam no luxo desenfreado ao qual ela estava acostumada, mas também não na estreiteza que ele sempre conheceu. Tinham encontrado um equilíbrio, um ponto de encontro entre dois mundos que pareciam incompatíveis, e cada Natal voltavam àquela pequena cafeteria de bairro, sentados na mesma mesa do canto, para lembrar a noite em que tudo começou. A noite em que um mecânico chegou atrasado, uma multimilionária escolheu esperar e o destino decidiu que valia a pena dar-lhes uma chance, porque o amor, o verdadeiro, não conhece classes sociais nem contas bancárias. Só conhece corações que se reconhecem, almas que se encontram, pessoas que escolhem ficar apesar de tudo. Se esta história fez você acreditar que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados, deixe um pequeno coração aqui embaixo para me fazer saber. E se você escolheu ficar até o final, significa que histórias como esta tocam algo verdadeiro também em você.
Para quem deseja apoiar estas histórias, existe a possibilidade de deixar um muitíssimo obrigado através da função de apoio aqui embaixo. Cada gesto conta, igual aquela escolha de esperar 45 minutos contou mais que 800 milhões. Porque você escolheu ficar até a última palavra, e isso te faz tão especial quanto os protagonistas desta história.